meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje o número 2, a origem e a natureza da Bíblia. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para receber novas notificações e comenta o que você está achando, tá bom? Deixa um like aí se você gostou do vídeo, que Deus seja louvado. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Santíssimo Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu santo e maravilhoso nome. Amém, Senhor. Muito grato, Senhor, nós somos ao que o Senhor fez por nós até o presente momento. E principalmente por esse momento único, Senhor, que nos dá de nós estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Amém, Senhor. Senhor bendito, nós reconhecemos a nossa incapacidade por nós mesmos. Por isso pedimos que o seu Santo Espírito esteja conosco aqui e esteja com nossos amigos, nossos irmãos do outro lado também, nos acompanhando e nos fortalecendo na tua verdade. Amém. E como diz a lição, nós vamos estudar sobre a Bíblia, a sua palavra, Pai. E nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Rogamos as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, a lição 2, a origem e a natureza da Bíblia. E o texto para nós dar o início aqui está em 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhesse não com palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, aos que credes. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Então vamos comentar essa belíssima introdução. Amém. Você pode ver, Alexandre, que aqui no próprio texto da palavra, o servo de Deus, Paulo, ele fala o seguinte, ó, que a palavra de Deus está tendo efeito, está operando eficazmente em vós, por quê? Aos que creem. Aos que creem. Então, não adianta eu ser um leitor da Bíblia somente, sendo que eu não permito que a palavra de Deus faça o efeito na minha vida. Né? Você pode ver que aqui está o título dizendo a origem e a natureza da Bíblia. Só que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito educado, ele não força as pessoas ao aceitá-lo, ele não transforma a pessoa se a pessoa não quer ser transformada. Entendeu? Ele propõe, ele oferece a transformação de vida, a mudança total da vida da pessoa, mas se a pessoa não quer, ele não vai ficar forçando. Né? Ele é um livre-arbítrio, é a livre escolha. Foi assim desde o início do mundo. A gente pode ver na história do Caim e do Abel. O Caim estava querendo fazer o mal e ainda Deus avisou, olha, fique esperto, meu querido. Toma cuidado, Caim. O pecado está à porta do teu coração, mas convém a você refrear esse desejo. Convém a você refrear esse desejo. Não permita que essas coisas tomem conta da sua vida. Ou seja, Deus aconselhou, Deus estava presente para poder mudar a vida dele, mas ele preferiu o quê? Não mudar, ele quis dar rédeas soltas aos seus caminhos. Então, quando Paulo fala assim, que está tendo efeito, operando eficazmente em vós, os que credes, ele está deixando bem claro, né? Aqueles que permitem que a Bíblia faça um milagre na sua vida. Né? Então, isso é algo que nós temos que refletir a cada dia. O que eu faço com a Bíblia? Eu só pego a Bíblia é só um instrumento meu, vou me colocar debaixo do braço e ir para a igreja ou ir para algum lugar para dizer que eu sou crente, né? Será que é só isso? Nós temos que se não tem mudança, irmão, se nós não estamos apresentando mudanças em nossa vida, tem coisa errada conosco. Esse texto aqui, de Tessalonicenses, Paulo falando aqui que eles receberam a palavra aqui não como de homens, mas sim como palavra de Deus. Então, aqui a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é uma garantia. Hoje em dia, alguns lugares, algumas culturas, eles ainda valorizam a questão da palavra do homem. Sim. Falando só a comparação aqui, uma ilustração.
a palavra do homem em determinadas culturas é mais importante mesmo que um próprio documento escrito. Sim. Então é muito valorizado o hábito cultural de honrar a palavra, essa questão. A quebra da palavra para determinadas culturas é assim uma desonra muito grande. Então, se em determinadas culturas, nesse mundo que nós vivemos, muitas pessoas valorizam a palavra do homem, agora em questão a palavra escrita de Deus, a revelação que Deus deu a conhecer de si mesmo através de sua palavra. Então nós devemos valorizar muito essa questão da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a nossa garantia. É a nossa garantia. Em tempos antigos, os homens, antes do dilúvio, os homens não tinham a palavra escrita, ela confiava à memória, como se, não o Novo Testamento, mas até os princípios do Novo também estariam incluídos, mas não o Novo em si, escrito, mas como se o Antigo Testamento e as revelações de Deus tivessem tudo aqui. Nós temos uma escrita aqui. E muitas vezes nós precisamos consultar porque nós não lembramos da escrita, dos capítulos, versículos, mas os antediluvianos não precisavam disso. Verdade. Na mente deles estava tudo intacto e passava para a próxima geração de maneira intacta, perfeito. Uma coisa maravilhosa. É verdade. Eu quero compartilhar um texto aqui do livro Parábola de Jesus, nessa versão. Aqui o capítulo é a sementeira da verdade. E o texto que eu vou ler, irmãos, está na página 38 para 39. Olha só o que diz, a respeito de Jesus aqui, numa situação. Os mestres de Israel não disseminavam a semente da palavra de Deus. A obra de Cristo como mestre da verdade estava em notável contraste com a dos rabinos do seu tempo. Eles se firmavam sobre tradições, teorias humanas e especulações, mas muitas vezes, aquilo que os homens tinham ensinado ou escrito sobre a palavra de Deus, colocavam no lugar da própria palavra. Seus ensinos não tinham poder para refrigerar a alma. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Respondia a interlocutores com um simples: está escrito. Ou, que diz a Escritura? Como lês? Em cada oportunidade, quando era despertado o interesse por um amigo ou adversário, lançava a semente da palavra. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é o próprio verbo de Deus, aponta as Escrituras e diz: são elas que de mim testificam. E começando com Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, aqui você pode ver que, conforme você falou, Alexandre, a respeito da cultura das pessoas, o povo israelita, a liderança do povo israelita, chegou um momento que começou a colocar coisas acima da palavra de Deus. Eles começaram colocar a palavra em cima uma palavra deles em cima da palavra de Deus, como se fosse explicar aquilo ali, o que já estava claro. Não, mas Deus quer dizer isso e não sei o que, né? E você pode ver que quando Jesus veio, ele falou assim: mas está escrito o que na palavra? Eu já entendi o que você está dizendo, mas o que está escrito na palavra? Como você entende? Como você lê? Vocês podem ver que o modo que Jesus ele tratava a palavra de Deus e apresentava para as pessoas é o único modo correto, é o único modo seguro para que nós Ele deu o sentido correto das palavras. Deu o sentido correto. É o único modo seguro para que nós possamos andar nesse mundo mal. Você pode ver, é que nem uma bússola, né? A bússola aponta para o norte, para o sentido específico. É a bússola, pessoal, você tem que usar desse jeito. É desse jeito, é para onde vai apontar, não é para qualquer lugar. Né? Então você pode ver que naquela época os líderes judaicos confundiam a mente do povo. Eu fico imaginando como era a mente do povo naquela época, em quem acreditar ou no que acreditar.
né? Hoje em dia, todo tipo de palavra, todo tipo de discurso, tudo que assim vamos lá, o camarada escreve um livro, mesmo secularizado, o autor, ele dá um sentido, mas uma pessoa para perverter aquilo e fazer com ele ser beneficiado pela sua interpretação, ele manipula as palavras do autor para dar um outro sentido, que lhe convém no caso. Entendi. Então, com relação à Bíblia, a Bíblia diz assim, dá um exemplo. Lembra do dia do sábado, aí vem um outro e diz, não, o sábado foi abolido. A Bíblia diz que o homem, ele é mortal. Aí, mortal porque é sujeito à morte. Aí vem outra religião e diz, não, o homem é imortal. E assim vai. A Bíblia diz, não coma isso, não faça aquilo. Aí vem outro e diz, não é bem assim não. É desse jeito, assim. Então, quando a palavra de Deus, Jesus, ele no seu cotidiano, no dia a dia, com os discípulos, com o povo comum e com os saduceus e fariseus e os líderes em termos gerais, ele no seu dia a dia com a questão do ensinamento, ele deu o verdadeiro sentido da palavra de Deus, das coisas, como como deixou de ser, toda a teologia verdadeira, Jesus deu sentido correto. Como realmente é. Domingo, a revelação divina da Bíblia. Segundo Pedro 1, 19 a 21, está dizendo assim, temos assim uma palavra profética, tanto mais firme, a qual fazeis bem em atendê-la, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas santos homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então vamos comentar uma revelação divina da Bíblia. Como se dá isso aí, a revelação? Então, a revelação, como a gente sabe, Deus ele se dá a conhecer aquilo que estava oculto, ele agora se revela ao homem. Ele utiliza a questão da inspiração para se dar a conhecer ao homem, no caso, né? Então, a gente tem a revelação de Deus que todos podem contemplar. Tem a revelação pela criação, a revelação através dos relacionamentos, a revelação através da criação, já falei, da relação entre pessoas, né? Da consciência, e a revelação suprema da escrita. Deus se revela através da escritura sagrada. Vai ter a revelação suprema de Deus através de Jesus. Então, Deus se revela de várias maneiras. A Bíblia fala que pela criação o homem ele é indesculpável. Sim, porque constantemente a criação revela não só a existência de Deus, mas como também o seu poder, né? Então isso é algo para que nós tenhamos que refletir a cada dia. Eu quero ler um texto aqui, irmãos, está no comentário aqui da Bíblia White sobre esses textos. Está aqui, inspiração dos escritores bíblicos. Olha só o que diz. Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao ser humano finito. Essa palavra arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamentos, é o guia para os habitantes de um mundo caído. A eles legado para que, mediante o estudar as direções e obedecer-lhes, a pessoa alguma perdesse o caminho do céu. Os que pensam tornar clara as supostas dificuldades da Escritura, determinando por sua regra finita o que é inspirado ou o que não o é, melhor fariam em cobrir o rosto como Elias, quando lhe falou a voz mansa e delicada. Os que estudam as Escrituras e se encontram, os que estudam as Escrituras se encontram na presença de Deus e dos seus anjos, que por século tem comunicado aos homens luz e conhecimento, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer, desdobrando diante deles cenas de emocionante interesse, marco por marco, símbolos
e sinais e ilustrações. Então, você pode ver, irmãos, que aqui ela já começa falando, né, da importância da Escritura e já alertando sobre pessoas que tentam colocar suas opiniões em cima dela. Não, isso daqui não é inspirado, isso daqui está dizendo outra coisa, né? Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é para você, essa palavra é para você, não é para mim, não é para mim refletir, mesmo que eu não esteja fazendo, não é para mim ficar esperto, olha, pelo menos eu estou sendo avisado que pode acontecer isso, não, isso não é para mim, isso é para você. Então, tem muitas pessoas desse jeito, mas muito, desde pessoas mais simples de igreja até líderes, tem pessoas que agem assim, e aqui a serva do Senhor já está mencionando essas pessoas, e que diz assim que essas pessoas deveriam cobrir o rosto, não ficar se exaltando achando que está fazendo coisa boa, não, né? Ou seja, nós não podemos bater de frente com a palavra inspirada, porque quando a gente bate de frente com a palavra inspirada, a gente está batendo de frente com a própria palavra de Deus, o que Deus falou. Sabe o que me lembra, Vilani? Me lembra a história da Ananias e da Safira. Ananias e Safira. Porque eles tentaram ludibriar, né, o que Deus falou, né? Falaram assim, olha, vocês vão lá, façam suas doações para a causa, tal, né? Quem tiver um terreno, vende, se quiser vender. Não era nem obrigado, né? Se quiser vender, vende. Era voluntário, vende, né? E aí a gente vai distribuir para a causa. Aí viu todo mundo fazendo, o Espírito de Deus impressionou seu coração a princípio, eu vou fazer. Aí fez, aí dado momento quando viu a grana que ficou na mão, né? Aí falou assim, mudou de ideia. Aí não vou dar tudo, né? Não vou dar tudo. Coração preso ao tesouro. Não, gente, vamos ser bem claros, né? Se ele fizesse isso escondido, né? Assim, por exemplo, ninguém soubesse, né? Já seria ruim, porque Deus estava vendo que ele fez um voto. Vocês acham que o homem vai, compra, vende um terreno? Você acha que ninguém sabia que ele tinha vendido terreno? Tinha uns contratos. Tinha um monte de coisa, rapaz. Não era assim, tinha de tudo isso. Aí ele chega na hora, não, eu fiz isso. Peraí, mas se Deus não agisse naquele momento ali, qualquer um podia fazer o que quisesse. A hipocrisia, ele foi para a jovem igreja nascendo, então ele tinha que neutralizar, né? E hoje, irmãos, não é à toa que existe muitas pessoas que dá sua interpretação particular. Não, isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Não, isso aqui ele quis dizer isso. Os famosos especialistas. São os especialistas, os doutores modernos de hoje, né? É muito interessante. Sabendo que Deus, olha só quando Jesus, quando eles começaram a explicar as Escrituras, ele falava de tal modo que todo mundo entendia. Tinha até criança ali no meio, viu? Até as crianças entendiam. E hoje, muitas vezes, a pessoa vai pregar num púlpito e você não entende nada. Nem um adulto entende, enquanto a criança nem aguenta. A linguagem muito obscura. Então, porque é totalmente confusa. A linguagem obscura. Então, provavelmente a revelação parece que não alcançou seu coração, porque faz uma bagunça muito grande. Como eu tinha apresentado por palavras essa questão da revelação, antes do dilúvio, vamos ver como era a capacidade intelectual dos homens e a capacidade física e mental. Os antediluvianos não tinham livros, não tinham registros escritos, mas com o seu grande vigor físico e mental possuíam forte memória capaz de aprender e reter aquilo que lhes era comunicado e, por sua vez, transmiti-lo de maneira intacta à próxima geração. E durante centenas de anos, houve 7 gerações vivendo na Terra, contemporaneamente, tendo a oportunidade de consultar entre si e aproveitar cada um dos conhecimentos e experiência de todas. As vantagens gozadas pelos homens daquela época para adquirirem conhecimento de Deus mediante suas obras nunca foram desde então igualadas. E assim, longe de ser uma era de trevas religiosas, foi ela de grande luz. Todo mundo teve a oportunidade de receber instrução de Adão. E os que temiam ao Senhor tinham também a Cristo e os anjos como seus instrutores, e tiveram uma testemunha silenciosa da verdade no jardim de Deus, que durante tantos séculos permaneceu entre os homens, na porta do paraíso, guardada pelos querubins,
revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores. Ali erguiam seus altares e apresentavam suas ofertas. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios, e Deus condescendeu em comunicar-se com eles. Aquela questão lá, da consciência e transmitindo o conhecimento de um para o outro de maneira intacta. É como se a gente apresentasse um texto aqui, hoje, daqui a 100 ou 200 anos, apresentar novamente o mesmo pensamento de maneira intacta. Não mudasse nada. Nada, uma vírgula de nada. Mesmo. Tem umas linhas aqui, irmãos, só para reforçar o que o Ricardo falou. Exaltar a Imitação Machado de 1992, página 115. Precisamos examinar a Escritura por nós mesmos para que não sejamos desencaminhados. Então, irmãos, precisamos estudar por nós mesmos, senão a gente vai ser enganado, como foram o povo judeu na época de Jesus, né? Os líderes distorceram e aí, infelizmente, não reconheceram Jesus como Messias. Exatamente. Antes de... eu li a página, mas não dei a página, antes que eu esqueça, é Patriarcas e Profetas, na página 83. Leia a página todinha que vai ter muita coisa boa nesse livro. Então agora o processo da inspiração, como é o processo, segundo Pedro 1:21, que eu já li, né? Segundo Timóteo 3:16, Ricardo, lê para nós segundo Timóteo 3:16, e eu vou ler Deuteronômio 18:18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E aí eu vou ler o verso 17 só para completar. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deuteronômio 18:18. Do meio dos seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Então vamos comentar, irmãos, esse processo da inspiração. Bom, a questão da inspiração é a influência do Espírito Santo, né, sobre a mente dos escritores bíblicos, né? Ele enche a mente do escritor de inspiração, o Espírito Santo, no caso, inspira os pensamentos do escritor, e ele passa o pensamento dele em escrita na sua linguagem humana, né? Então é bom a gente lembrar que um tempo atrás aí estava um debate sobre essa questão da inspiração. O que é inspirado? O texto falou aí, toda a escritura é inspirada. Mas o que é inspirado? A palavra em si, a linguagem em si, ou o pensamento? Foi decidido que a inspiração é sobre o pensamento. E o homem põe aquele pensamento, o Espírito Santo inspirou e está com o pensamento divino na mente e passa na sua linguagem humana. Então a inspiração do pensamento e não a expressão verbal. Verbal assim que é como se tivesse uma pessoa ditando. Lá em português ditando, é assim, 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 assado, né? E o escritor não foi assim, não foi um ditado na mente dele, né? A inspiração, ele tem o pensamento lá de bestas, e estou dando exemplo, Apocalipse, bestas, aí ele passou aquele que ele teve na mente com a linguagem humana. Sim, tem um livro muito bom sobre isso, é A Mensageira do Senhor, do pastor Herbert Douglas. Explica isso aí. Isso, exatamente. Interessante, irmãos. Eu quero ler um trechinho aqui na própria lição, falando aqui, olha só, o texto do grande conflito, logo na página 7, fala assim, que a Bíblia aponta para Deus como seu autor. Contudo, foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos autores. Verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Isso aí. Humanas. Exatamente. E aqui, irmãos, eu quero ler outro trecho que está no comentário aqui da Bíblia White com respeito a esse texto específico, né, do verso 16, que toda a escritura é divinamente inspirada. É o manuscrito de 1880, manuscrito 13, de 1888. Olha só o que diz. A mente humana, sem o auxílio especial do Espírito de Deus, vê na Bíblia muitas coisas difíceis de compreender. Olha só que coisa está falando, né?
porque ela não tem, né, uma iluminação divina, essa pessoa. Pessoas não devem se aproximar da palavra de Deus segundo o seu próprio método, sua própria vontade e suas próprias ideias, mas com um espírito manso, humilde e santo. Nunca tentem examinar as Escrituras, a menos que estejam prontos a ouvir, prontos a aprender, prontos a escutar a palavra de Deus, como se a sua voz estivesse falando diretamente a vocês, por meio dos oráculos vivos. Que o mortal nunca se coloque como juiz da palavra de Deus, ou queira determinar quanto de um trecho é inspirado e quanto não é, ou que uma porção é mais inspirada do que outras. Deus adverte a que saia desse terreno. Deus não lhe deu nenhuma obra desse tipo para fazer. Então, a serva do Senhor, ela está chamando a atenção, porque possivelmente tinha alguém na época que colocou na cabeça, não, porque de acordo com meus pensamentos aqui, eu acho que não tem cabimento isso daqui, então isso daqui não é inspirado. Né? Não, isso aqui não é. E a parte mais complicada disso é que muitas pessoas caem numa conversa dessa, né? Ou seja, entrega toda a sua consciência na mão de outro. Né? E aí esse outro vai lá e domina e faz um monte de coisas assim, segundo os seus próprios olhos, que ele acredita que está certo. Né? Eu não estou nem falando que está fazendo de propósito, eu acredito que está certo, mas é um método errado, porque Deus em nenhum momento falou que é para os homens interpretar nada, é para os homens entender o que está escrito aí, é isso, então é isso que é para fazer. Veja, tem condições de Deus interpretar os 10 mandamentos? Não, assim, não está claramente só dizendo. à luz da Bíblia, conforme está simples lá, não matar. Pronto, já sabe. Não matar. Não Aí matar. vai lá explicar, Não matar. a Bíblia toda lá vai explicar a relação, o princípio daquilo, não matar. Pronto. O não matar, o princípio, a regra, tal, lá, vai explicar direitinho. Mas só que muitas pessoas, elas, aquela história, deturpam, elas modificam o sentido da palavra para seu bel prazer. Sim. Nós podemos dar um exemplo disso. Muitas pessoas dizem, isso é inspirado, isso não é. Aí tem aquela confusão. Se tornar a coisa de maneira simples, dá um exemplo. Um determinado profeta, Deus mandou para ele um determinado caminho. Chegou um outro e falou, não vá para esse caminho não. Deus falou que ele ia para aí, não parar em lugar nenhum e vai embora. Nem conversar com ninguém. Ele vai embora. Aí o outro chegou e disse, não é bem assim não. Chega aqui, vamos conversar um pouquinho e tal. Aí o que foi que houve com aquele profeta? Ele desobedeceu e depois viu o castigo, né? Não foi? Ele desobedeceu? Mas aí a questão aí. Então, apresentou, Deus falou para ele, faça assim, assim, assim. A revelação que Deus deu para ele foi aquela. A interpretação era aquela. E o outro chegou e modificou a interpretação. Deus, ele viu, Deus falou, ele creu que Deus falou com ele também. Ele mudou a interpretação. E por causa dele mudar a interpretação, o que foi que aconteceu com ele? Aconteceu o prejuízo. Sofreu as consequências. Então, quando a gente muda o sentido da palavra, quem é que sofre prejuízo? Tanto a pessoa em si, como também aquele que a pessoa está ensinando. Está ensinando. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Agora eu vou falar no nosso contexto mesmo, né? Isso é perigoso quando pessoas... Veja só, Alexandre, imagina só. Aí você vai... você pode dar um estudo bíblico? Vou dar um estudo bíblico para a pessoa. Aí lá tem mensagens, tem assuntos que a igreja apresenta como sendo muito importantes à luz da palavra de Deus. Aí fala, mas eu não concordo com isso. Mas eu não vivo isso, eu não aceito. Então eu vou pular. Esse assunto. Né? Eu vou pular no estudo esse assunto aqui, porque esse assunto eu não vivo, esse assunto eu não concordo. Então eu não vou falar para outra pessoa. Aí a pessoa, milagrosamente, né? Ela vai lá, ela concorda com o que foi apresentado, se batiza e se torna membro da igreja. Aí um dia sobe um membro da igreja e prega um assunto que ela nunca ouviu, porque o que estava dando estudo bíblico não concorda com aquilo ali. Aí a pessoa fica achando estranho, fala, então onde saiu isso? É quando você estivesse num quarto escuro, e quando saísse do quarto escuro para a iluminação, sofresse aquele choque. Costumada sempre estar naquela pisada espiritual, e quando uma luz do verdadeiro sentido, ela toma aquele choque. Sim. Porque ela acostumou com um sentido. Com um sentido. E aí agora aí a pessoa para e pensa, de quem é a culpa? A culpa é do pregador, que está levando a mensagem da palavra de Deus?
Ou a culpa é de quem tinha que ter orientado a pessoa no caminho como um fiel servo de Deus? Porque aquela pessoa que deu estudo de qualquer jeito, ou pulou, né, uma parte porque todos os assuntos do estudo bíblico são importantes para as pessoas ter clareza. Mas se eu não concordo com isso e eu tiro fora, eu estou prejudicando uma alma. Eu estou prejudicando. Aquela pessoa pode ser que ela rejeite aquilo ali, mesmo que venha um pregador, ela rejeite. E aí sabe o que as pessoas fazem? Uma pessoa fala, não, ela rejeitou por causa do pregador, porque o pregador não tem amor para pregar. Ele não tem, mas não é que ele não tem amor para pregar. A questão é que você já não criou amor para aquela palavra, porque não foi te passado. A primeira pessoa que te ensinou já não tinha amor e te ensinou no mesmo caminho. É que nem os pais. Se os pais, agora o pai é adulto e criança, o pai tem o filho, o modo que o pai e a mãe agem, o filho copia. Quando aparece algo de vamos supor, se o pai e a mãe agem de um modo ruim, inadequado, inconveniente, o filho está copiando. Quando ele se dá de frente com a maneira correta, aquilo ali é um choque de realidade na vida dele, ele fica confuso. Ele fica confuso. É a mesma coisa pessoas que vão estudar a palavra de Deus. Aí, não, isso aqui eu não aceito, porque quando a pessoa, irmãos, com todo respeito, quando a pessoa rejeita um trecho da palavra de Deus, ou pula, né, vou usar o termo assim, pula, né, para não passar para os outros, simplesmente ele está rejeitando a inspiração daquilo ali. Ele está rejeitando. Exatamente. Rejeitando. Essa questão desse processo aí de inspiração, a gente falou aqui sobre o que é inspirado e o que não é isso? Vou dar um exemplo. Tem algum pensamento em relação a isso que é de fundamental a gente falar aqui. Davi ele não matou, ele não adulterou, não está na Bíblia isso aí? Sim. Davi não foi inspirado a adulterar, a matar, a fazer aquilo. Não. Mas o autor do livro foi inspirado a escrever o pecado dele. Então o que a pessoa tem que entender? Que aquilo que está na Bíblia foi inspirado para o nosso ensinamento, para a nossa advertência. Está ali escrito, Davi matou lá Urias, mandou matar Urias, pular na frente da guerra, tal. A inspiração ali foi o autor escrever que Davi fez aquilo. E não Davi foi inspirado a fazer aquilo. Então aí é que é a confusão. A pessoa fica determinada coisa, isso é inspirado, isso não é, mas a pessoa tem que saber que o autor escreveu. Sim. Os acontecimentos. Outra coisa interessante, irmão. Os acontecimentos. Outra coisa interessante, usando esse mesmo exemplo aí de Davi, as pessoas falam assim, olha, Davi matou, Davi fez um monte de coisas ruins ali, mas ele era segundo o coração de Deus. Porque está escrito, ele era segundo o coração. Gente, pelo amor de Deus, gente. Ele era segundo o coração de Deus quando estava andando nos caminhos. Todo mundo sabe disso. Quando andava nos caminhos. Não tem gente que fala isso? Não, mãe. Sabe o que dá para entender? Então eu posso viver do meu jeito, né? Se Davi fez o que fez, ele era segundo o coração de Deus, né? Porque está escrito aqui, né? Ou seja, distorceu tudo, né? Aqui não mostra o sofrimento dele, não mostra o arrependimento dele, o sofrimento dele, não, isso aí não mostra, né? Isso aí não mostra, não, o homem que sofreu, a família foi destruída, não, isso não mostra, não, isso deixa isso de lado, né? Aí ele vai lá, o homem vai lá, peca, vai lá e toma a mulher do outro, adultera com a mulher do outro, mata o marido da mulher, faz um monte de loucura. Segundo o coração de Deus, uma pessoa assim, irmãos, será que é segundo o coração de Deus uma pessoa assim? Gente, não é, a gente sabe que não é. Não é porque se for segundo o coração de Deus, então os mandamentos estão errados. É complicado. Entendeu? Não tem lógica. Então, muitas vezes muitas pessoas falam de algo que parece que não entendem, vê que não tem cabimento isso, né? Segundo o coração de Deus. Ele é segundo o coração de Deus quando está andando no caminho de Deus. Ou Deus, quando fala segundo o coração de Deus, ou Deus gosta disso. Ou Deus é dessas práticas. Porque quando fala segundo o coração de Deus, quer dizer que pensa do mesmo jeito que Deus pensa, faz do mesmo jeito. Então, se ele está fazendo a mesma coisa, ou eu estou dizendo que Deus faz isso, ou eu estou dizendo que Deus dizendo que Deus aprova. Das duas, uma. Né? É muito complicado. Mas a própria Bíblia fala isso, né? Que Davi foi reto ao coração de Deus em todas as coisas, a não ser em relação a Urias. Sim. A não ser em relação a Urias, né? Terça-feira, a palavra escrita. Lê para nós aí, cara, Josué 24, 26
Bilano, Jeremias 30, verso 2. Jeremias 30, verso 2. Logo no começo aqui, irmão, Êxodo 34, 27 diz, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque segundo o teu dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E aí Josué 24, 26. Carlos Josué. 24, verso 26. Capítulo 24, verso 26. Deixa eu achar aqui. Achei. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Agora, Jeremias 30, verso 2. Jeremias 30, versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu te falei. Em Apocalipse 1:11, Apocalipse 1:19, diz para João, Deus fala para João escrever, né? E mandar para as igrejas. Então vamos comentar essa palavra escrita de Deus, irmãos. Então, como eu já falei aquele pensamento anterior, através do Patriarcas, que os antediluvianos não tinham a palavra escrita. Então, na medida que veio, depois do dilúvio, a decadência, Sim. tanto física como Mental. Então, eles não estavam mais gravando, Esquecendo. Então, não estava aquele texto, aquele pensamento, não estava mais intacto, passando de geração em geração. Então, para conservar o pensamento, o sentido da revelação divina, da vontade de Deus, então Deus passou para a escrita. Falou, através do processo de inspiração, encheu o profeta lá o Espírito Santo de pensamentos, os pensamentos proféticos, a vontade divina, e Deus agora manda o profeta, o instrumento dele, humano, para escrever. Escreve a minha vontade, para que as pessoas não venham mais esquecer de cumpri-la. Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Então, Deus agora tornou a verdade que já estava na consciência da mente das pessoas anteriormente, agora o profeta vai e escreve a vontade dele. Amém. E aqui, olha só, irmãos, também no comentário da Bíblia Watch a respeito de Josué, capítulo 24, verso 26 e o verso 27, olha só o que fala, isso aqui está no texto, esse texto está na revista Sinais dos Tempos, né? De 1881. Olha só o que diz. Josué diz claramente que as instruções e advertências que transmitira ao povo não eram suas próprias palavras, mas a palavra de Deus. Esta grande pedra permaneceria para testificar às gerações vindouras sobre o evento em comemoração ao qual fora erigida e construída como um testemunho contra o povo, caso este novamente viesse cair na idolatria. Se era necessário que o antigo povo de Deus recordasse frequentemente o procedimento de Deus, para com eles em misericórdia e juízo, em conselhos e reprovações, é igualmente importante que contemplemos as verdades comunicadas a nós em sua palavra. Verdades estas que, se acolhidas, nos levarão à humildade, à submissão e à obediência a Deus. Devemos ser santificados pela verdade. A palavra de Deus apresenta verdades especiais para todas as épocas. O procedimento de Deus para com seu povo no passado deve receber cuidadosa atenção. Devemos aprender as lições que ele tinha o objetivo de transmitir. No entanto, não devemos nos contentar com isso. Deus está guiando seu povo passo a passo. A verdade é progressiva. O pesquisador sincero estará continuamente recebendo mais luz do céu. Nossa indagação constante deve ser: o que é a verdade? Entendeu? Então, aí você pode ver que Josué, além de ficar para gerações futuras, né, isso daí, o povo tinha que ser indagado a querer saber, né? Então as escrituras não foi somente para nos lembrar, não foi somente para dizer um registro só. É para saber, ó, Deus fez isso. O registro da vontade é para cumprir. É para cumprir. Em sentido prático. Sim. E assim, além de cumprir, você tem que saber, nossa, mas o que foi que aconteceu naquela época? Você vai aprender, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso errar nessas coisas, eu não posso fazer a mesma coisa que meus pais fizeram, né? E vai vir, Senhor, me mostra se eu estou errando também. Então, a própria palavra escrita,
não é somente como registro, mas também para me ensinar a cada dia, pelo menos aqueles que... Ensinar a pessoa a não se prejudicar. Sim. É que não é uma criança pequena. Eu, quando era pequeno, eu ainda sou pequeno, lógico, sou baixinho, né? Mas quando eu era menor, criança, eu pus os meus 2 dedinhos assim numa tomada, na época não tinha essa proteção de plástico como tem hoje. Sim. Aí eu ponho lá os meus 2 dedinhos e a energia, né, sofre aquele impacto. Né? Então tem uma regrinha elétrica que você não pode tocar. Se você tocar, você vai sofrer um choque, então Sim. você vai ser prejudicado. Então é como se Deus estivesse assim, ó, então, para você não sofrer nenhum choque espiritual, que tem aí, vai provocar algum defeito em você, então você siga a minha regrinha. Minha regrinha você vai estar em paz. Isso está à disposição para você. Está aqui disponível para você, a minha vontade para você ser feliz. Então é isso, de maneira bem, é simples assim. Então, no livro Patriarcas e Profetas, na página 364, diz assim: mesmo então, pode ler a página toda, viu, irmão? Estou vendo aqui só um fragmento, tá? Não ganha tempo. Mesmo então, não confiou seus preceitos à memória de um povo tão propenso a esquecer os seus mandos, mas escreveu-os em tábuas de pedra. Queria remover de Israel toda a possibilidade de misturar tradições gentílicas com seus santos preceitos, ou de confundir seus mandos com ordenanças e costumes humanos. Mas não se limitou a dar-lhes os preceitos do decálogo. O povo mostrara deixar-se transviar tão facilmente que ele não deixaria indefesa nenhuma entrada para a tentação. Ordenou-se a Moisés escrever, conforme Deus lhes mandasse, juízos e leis, que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Estas instruções relativas ao dever do povo para com Deus, de uns para com os outros e para com o estrangeiro, eram apenas os princípios dos 10 mandamentos, ampliados e dados de maneira específica, para que ninguém estivesse no caso de errar. Destinava-se a resguardar a santidade dos 10 preceitos gravados nas tábuas de pedra. Então, Deus não confiou a memória do povo, e sim a escrita. A escrita, né? Quarta-feira, agora o paralelo entre Cristo e a Escritura. Lê para nós aí, Ricardo. João 1, 14. Eu vou ler João 2, 22. E eu? João 8, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 2, 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus havia dito. João 8, 31 e 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos comentar o paralelo entre Cristo e a Bíblia, irmão, Escrituras. Então, Cristo é a verdade, as Escrituras também são Verdade. a verdade, né? A palavra escrita é o pão da vida, e Jesus falou que ele é o quê? O pão. Sim. Nem só de pão viverá o homem, mas Toda palavra. palavra que procede da boca de Deus. Como Então, alimento. lá no Deuteronômio, isso não foge a memória. Eu não sou antediluviano para gravar tudo, mas a minha memória ainda dá para gravar alguma coisa ainda. Deuteronômio 8:3, e lá em Mateus, no deserto da tentação lá, ele citou o que estava escrito lá em Deuteronômio. Sim. Né? Então, Jesus, comparado aqui, a palavra de Deus é eterna. Jesus também, ele é eterno. Sim. E assim vai. Nós devemos ler as escrituras, a Bíblia, sempre com a mente em Cristo, em cada palavra,
da Escritura, nós devemos ter Cristo em mente. É através da cruz, da luz da cruz, que nós compreendemos a palavra de Deus. Então ele é a luz maior. Sim. Jesus, ele é toda a luz. A Toda. Escritura revela a luz de Cristo. Então a Escritura é a luz menor apontando para a luz maior. Sim. Porque toda a palavra de Deus fala da Escritura, né? Então, aqui é como se fosse assim. Fala de Jesus, Exatamente. toda a Bíblia. É como se fosse... Tirar Jesus não tinha Escritura. Exatamente. É como se a Escritura em si fosse Jesus. Vamos olhar para a Bíblia como se fosse Jesus, né? Se nós compreendemos a Jesus, nós vamos compreender a Escritura. Porque ela fala, testifica dele. Então, a Bíblia toda, do primeiro verso até o último, é como se Deus quisesse colocar na nossa cabeça assim, ó. Tudo mais importante, a Bíblia, a minha palavra todinha se encontra em Cristo. Você quer compreender a verdade? Aceite meu filho. Não aquele aceitar em termos, me fugiu a mente agora, é intelectual. Mas aceitar Ele como vida eterna, como um princípio de felicidade, como tudo em sua vida. É isso. É simples. Eu creio assim, né? Que nós devemos compreender a Bíblia através da luz de Cristo. Sim. Em Atos Apóstolos, página 472, eu não vou ler, irmão, vou parafrasear aqui, fala que Jesus deixou os mundos caídos, sem pecado, faz a comparação aqui com as 99 ovelhas, né? E veio para o único mundo, que é o nosso, né? Buscar. Então deixou os 98 mundos lá, As 99 no planetas, planeta, e veio buscar o único que caiu, né? E aqui ele foi tentado e provado como homens e mulheres de hoje. Olha que interessante. Então, Jesus foi provado e tentado como homens e mulheres de hoje. Deixou toda a glória, Sim. e se tornou humano e veio aqui escarnecido pelo ser humano, Buscar a pela ovelha sua perdida, né? criatura. Isso, buscar a ovelha perdida, que era esse mundo, né? Exatamente. E você pode ver que quando a gente fala desse paralelismo, né, entre Cristo e as Escrituras Sagradas, ele mesmo falando aqui, olha, conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele fala, examinai as Escrituras, Então. pois vós julgais que tem a vida eterna ali, tem o conhecimento da vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Dão testemunho. Já deixa bem claro que de mim dá testemunho. Então, o próprio Cristo já disse, olha, você quer saber de mim? Tá lá. Ela veio aqui para poder falar de mim. Então assim, quando a gente fala de luz, né, Jesus é a luz suprema, é a luz maior. As Escrituras são a luz menor. Né? É a luz menor. As Escrituras, Bíblia e profecia. Bíblia e profecia, não importa. Quando a gente fala de Escritura, não estou falando só de Bíblia. Bíblia e profecia, nós adventistas cremos que Bíblia e profecia também são esses escritos sagrados. Então, Bíblia e profecia são luz menor. A luz maior é o Senhor Jesus Cristo, o autor, né, e o propagador de toda a verdade. É que é dele que sai toda a luz verdade. original, né? A luz original. Ele tem luz própria. A Bíblia por si só, a Bíblia não tem luz própria se não tiver o sentido dela. Qual é o sentido dela? É apresentar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso em mente, questão de luz maior, luz menor. A luz maior é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler um texto aqui, irmãos, rapidinho. Olha só, está aqui no Fé e Obras, no comentário da Bíblia White, né, relacionado a João 17. 17 verso 17, diz assim, ó. A Bíblia é a norma para provar as alegações de todos os que professam a santificação. Jesus orou que seus discípulos fossem santificados pela verdade. A tua palavra é a verdade. Ao passo que o salmista declara, a tua lei é a própria verdade. Está em Salmo 119, 142. Todos aqueles a quem Deus está guiando manifestarão elevada consideração pelas Escrituras nas quais é ouvida a sua voz. A Bíblia será útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, e aí continua falando, né, não precisamos, né, de nenhuma outra evidência para formar juízo a respeito da santificação das pessoas, a não ser a palavra de Deus. Então, as pessoas que querem ser transformadas,
que estão permitindo que Deus transforme a vida delas, elas estão levando muito a sério o que as Escrituras dizem. Entendeu? Quando a pessoa não leva a sério o que a Escritura diz, não adianta, ela não está trilhando o caminho da santificação. Entendeu? Porque assim, o caminho, Jesus falou assim, olha, o caminho é esse, andai por ele. E aí Deus nos deu os instrumentos para isso. É claro, os livros da Bíblia, de profecia, é lógico, o Espírito de Deus toca no seu coração, olha, é isso aqui, ele te faz lembrar, né, de coisas que você já leu, coisas que você já ouviu. Mas as Escrituras são as normas para você ver quem está correndo atrás de uma vida transformada, quem está querendo, quem está se preocupando realmente, quem está valorizando o que o Senhor Jesus Cristo falou e fez, e quem não está. Então as Escrituras são o termômetro para isso. Ela que mostra, ela que julga nessa hora. A gente ouve muito falar assim, não me julgueis, quem é você para me julgar? Não estou te julgando. As Escrituras, se você está indo fora da Escritura, é que nem o pessoal que trabalha com obra, construção. Ele vai levantar uma parede, aí ele usa um instrumentinho bem simples chamado prumo, para alinhar a parede. Então, o nosso prumo é esse aqui, irmãos, é a palavra. É o prumo espiritual. É o prumo espiritual. Exatamente. No livro, eu vou dar algumas passagens, irmãos, aqui. Atos dos Apóstolos, 472, Cristo Triunfante, 259, Fé e Obras, Fundamento da Educação Cristã, 382, na página 400, e Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 246, 249 a 250. Tem outros textos aqui, mas eu acho que é o suficiente. No Atos dos Apóstolos, é o que eu vou ler agora. Eu vou pegar aqui na página 472. Se você quiser ler também a 471, é bom. Aquele por quem Deus criara todas as coisas e por quem tinha promovido a redenção. Ele declarou que a mão que sustém os mundos no espaço e mantém na ordem perfeita e incansável atividade todas as coisas através do universo de Deus, é a mão que foi pregada na cruz por eles. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, escreveu Paulo, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, novamente, se você vai ler a página toda, esses textos aí, vai exaltar a pessoa de Cristo nas Escrituras. Jesus, ele é tudo para nós. Então, a Escritura, ela exalta Cristo. Sim. Exalta Cristo. Para que todos nós tenham assim, vida eterna. Né? Quem tem um filho tem a vida. Sim. A pessoa pode estar com uma montanha de livros em casa, uma biblioteca em casa, e se gabar, né, dizer que tem bastante conhecimento, é mestre, é especialista, mas se não tiver tudo isso à luz de Cristo, então de nada adiantou. Não vai adiantar muita coisa. Vamos agora na quinta-feira, compreendendo a Bíblia pela fé. Hebreus 11, verso 3 diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos comentar compreendendo a Bíblia pela fé. Então, eu vi uma pesquisa uma vez, fizeram sobre o conhecimento bíblico, diz que os ateus conhecem mais a Bíblia do que o povo cristão. Lógico que muitas pessoas, dependendo da pessoa, ela vai estudar a Bíblia para um propósito. Então, tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, elas estudam a Bíblia, são estudiosos da Bíblia, não para absorvê-la no dia a dia, mas sim para pegar pontos para poder criticá-la e combatê-la.
ela estuda o livro de Deus para combater Deus. Sim. É interessante isso, né? É muito interessante. E os cristãos, a maioria não lê nem propósito nenhum. Não tem Nem para combater, nem para Exatamente. colocar em prática. Então, tem situações que os cristãos ficam muito assim, aterrorizados com o conhecimento dos ateus. Às vezes vai entrar em debate e os ateus pegam alguns pontos ali para... E pelo fato de não entender nada, né? Exatamente, então, para combater para combater a palavra de Deus, né? Para lançar descrédito na fé. Então, mas voltando aqui ao pensamento, compreendendo a Bíblia pela fé, então, a Bíblia, sem fé, o texto já diz por si só, né? É impossível agradar a Deus. Porque através da fé, tanto você vai ter como praticar a verdade de Deus, como também compreender. Sim. Porque através do processo de iluminação, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, inspirou o pensamento dos escritores bíblicos, e ao mano de Deus escrever, é o mesmo Espírito que nós precisamos dele em nossa vida para compreender aquilo que ele inspirou. E lembrando que fé não é sentimento. Aqui no Obreiros Evangélico para 260, que fé não é sentimento. Fé e presunção são coisas distintas. Porque a fé, ela lança a mão da palavra de Deus e coloca em prática e a pessoa obedece. A presunção não. A presunção usa da palavra de Deus para desobedecer. Exatamente. Nós compreendemos a Bíblia não tanto por sentimento, mas pela razão. Deus, ele dá o chamado peso da evidência. E peso da evidência realmente exige o quê? A questão da razão. Então, muitas pessoas que racionalizam demais essa questão, né? Tudo pela razão, pela que é a razão junto à fé. Mas Deus dá um peso de evidência de maneira lógica para que nenhuma pessoa se perda. Sim. Precisa se perder. Nenhuma pessoa precisa se perder. E a Por fé, falta de lógica da a palavra. verdadeira fé vem a obediência. Quem diz que tem fé e não obedece, não tem fé. Isso é presunção. Sim. Mas a gente tem que saber uma coisa, produzir que obediência. fé, ela ultrapassa a questão da razão e da lógica. Mas Deus dá o peso da evidência que você compreenda pela razão e lógica. A palavra de Deus tem razão e também tem lógica. Mas a fé ultrapassa a razão e a lógica. Sim, porque te deu um preparo ali, né? Te deu um Exatamente. preparo para Uma coisa confiar. bem assim que a gente precisa de em fé, quando a Bíblia fala vencer como Jesus venceu, vencer todos os pecados. O Ricardo sempre lê esse texto no Grande Conflito. Vai haver um tempo sem intercessor. Vai ter que estar sem pecado. Aí a pessoa olha assim, olha para si, pelo sentimento, e olha para os outros. Irmão, já viu alguém sem pecar? Aí eu sou pecador desde o nascimento. Então não tem jeito. Aí ela não tem fé. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela só tem fé naquilo que ela vê. Ela tem que ver alguém sem pecar. Muitas vezes nem Assim naquilo como que Noé. ela vê. Muitas vezes é pior ainda. E lá no tempo do dilúvio lá e não tinha um jardim? Isso. E não tinha lá os anjos querubim lá? Mesmo assim, eles não quiseram. Não adianta. Tanto faz ver como não ver, a mesma coisa. Sim, mas você vê no dilúvio, eles falavam que para Noé. Noé, nunca choveu. Para que vem com esse assunto, nunca. Você já viu chovendo? Então não vai acontecer isso aí. Não vai acontecer. A mesma coisa hoje. Você já viu alguém sem pecar, Ricardo? Você já viu? Você está sem pecado? Então nunca vai acontecer. Então não existe ninguém. Esse negócio de viu viu que gente sem pecado, deixa de pecar, isso é questão de Deus, entre Deus e o homem. Nunca a pessoa vai dizer assim, eu sou justo. Quem foi que afirmou que lá os profetas, os patriarcas é justo? Deus. Quem foi que falou que Abel é justo? Foi Deus que falou, não foi? Abel falou que ele é justo? Não. Quem falou quem? Jó. Não foi Deus que falou? Deus Então falou essa questão de justo, deixar de ser Deus justo, falou. quem fala é Deus. Sim. E se Deus falou, Já era. Tá falado. falou imaculado. Qual é a garantia que nós temos? A garantia que nós temos é o quê? É a palavra escrita. E no Sim, Apocalipse prova tudo. Apocalipse 7, Apocalipse 14, fala que vai haver um povo imaculado, não achou mentira na sua boca. Deus falou. Mas quem falou? Não foi Deus? Sim, Então, falando. foi o Não homem. adianta o homem querer raciocinar, mas vou Você dizer é imaculado? Não. Se eu sou imaculado, deixei de ser, isso é problema meu e de Deus. Aí vem um homem. Quem diz que é imaculado é
Deus. Mas vem um homem e vai falar assim, não, Deus disse isso, mas eu vou te explicar o que Deus quis dizer imaculado. Ah, vai explicar É, Deus. eu vou te explicar. Deus sabe se cuidar muito bem. Sim. É só, Cuida de nós também. em tal coisa, mas a natureza, o jeito, a gente vai estar pecando ainda, irmãos, pensamento. Porque a gente vê uma mulher assim, nós somos, não vai aguentar, né? Você vê muitos pregadores aí falando no YouTube, isso aí, na televisão. Então, eles vão racionalizar o texto. Deus quis dizer isso. Deus vai dizer outra coisa. Eu vou explicar o que Deus vai dizer. Então, se ele vai explicar o que Deus quer dizer, quer dizer que Deus não quis dizer, que Deus quis dizer outra coisa, Em quer dizer vez- que ele é Deus, em né? vez Porque ele de está nós, basicamente Deus- de Deus. Se Deus errou sobre explicar, o homem vai explicar o que Deus Em errou. vez de Deus explicar para nós, é nós que vamos explicar para Deus. Deus Não, vai explicar. Ah, Senhor, o senhor Errou. vacilou aqui. É. O certo é isso. Você vê. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é uma aberração. Então nós também igual a Satanás. Subirei acima da nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Não. Agora vamos pegar a Bíblia. Ó, Senhor, o senhor escreveu isso aqui meio errado aqui, eu vou corrigir aqui, tal, tal. Não é assim que o senhor escreveu, isso não escreveu desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, gente, isso é uma aberração espiritual. No mínimo, né? No Uma mínimo. aberração. Porque, olha só, irmãos, eu quero ler um trecho aqui, Parábola de Jesus de novo, na página 39. Olha só o que diz. Veja, irmão, se isso não está acontecendo. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Está acontecendo ou não está? Continuando. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como palavra inspirada. Está falando de ministros do Evangelho, está falando de pastores, aqui ela está falando de pastores, que tem muitos pastores, e em todas as igrejas, viu, irmão? Todas as igrejas, que não aceitam toda a Bíblia como inspirada. Ainda continua. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela, arvoram, né, sua opinião acima da palavra, e as escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Olha, Deus quis dizer isso, que nem você falou. Eu vou explicar o que Deus quis dizer. Eu estudei os originais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei o que Deus quis dizer. Ainda continua. Sua autenticidade divina é destruída por causa disso. A autenticidade divina da parte de Deus é destruída na mente das pessoas mais simples, né? Exatamente. Porque o povo é confundido e não sabe no que crer. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de entreter. Nos dias de Cristo, olha só, nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas porções da Escritura, porque os claros ensinos da palavra de Deus condenavam suas práticas, e eles procuravam destruir a força. Então, olha só, o Evinani falou um pouquinho antes, que tem muitas pessoas que tentam perverter um pouco da palavra de Deus, porque vai falando de frente com a vida dela, a vida errada dela. Então aquilo aí não cobra ela mais, então a consciência dela fica tranquila, se é que tem consciência tranquila nisso. Né? Ainda continua. O mesmo acontece hoje em dia, pessoas que distorcem a palavra de Deus. Não, Deus não quis dizer assim. Que nem você falou, Alexandre, aí, o exemplo. Mesmo a palavra de Deus dizendo o seguinte, olha, vai ter um povo, os 144 mil, vai ter imaculado, não se achou engano, mentira na sua boca, eles vão ficar em pé, firme, sem mácula, sem pecado, sem defeito, porque Deus vai fazer isso neles. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós vamos ser salvos, os 144 mil vai estar pecando. Por quê? Por que essas pessoas falam isso? Porque as pessoas amam o pecado, não estão dispostas a largar, e querem se enganar achando que Deus vai levar isso em consideração, porque eles estão tendo oportunidade para abandonar, olha só, quando eu falo oportunidade o tempo, tem as escrituras que nos mostram o que nós estamos acabando de estudar, as escrituras nos mostram o que fazer, nós temos ainda o próprio Deus agindo, que é o Espírito Santo ainda, o Espírito Santo agindo em nosso favor e conosco, lado a lado. Parece que a gente não crê. E olha só, irmãos, eu quero só concluir aí, Virante, você já leu o seu. Olha só o que diz, ó. O mesmo acontece hoje em dia. Deixa-se parecer a palavra de Deus cheia de mistérios e trevas. Olha, está confusa a leitura. Sendo que Jesus falava de um modo que até as crianças entendiam. Deus, quando passava as mensagens, pelo meio dos profetas, o profeta falava assim, não, só vem aqui os adultos, os conhecedores, os bem-entendidos. Era assim que o profeta chamava? Ou o profeta falava para todo mundo ouvir? Falava para todo mundo ouvir, filho. O profeta falava para todo mundo ouvir. Até as crianças ouviam e entendiam o que ele estava falando. Todo mundo É a chamada teologia da multiplicação do conhecimento.
Todo mundo entendia, até as crianças entendiam o que o profeta estava falando. O profeta não chamava assim, não, ó, só vem aqui os doutores, os conhecedores aqui, né, os doutos, né. Eu vou explicar para vocês, né, uma linguagem, porque Deus falou uma linguagem muito difícil, eu estou tentando explicar para vocês, e aí vocês falam uma linguagem mais simples para o povo lá embaixo. Não foi assim, não. O profeta falava abertamente para todo mundo ouvir, era uma linguagem que todo mundo entendia. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, né, quando ele estava caminhando aqui, a Bíblia fala lá, no dia naquelas duas situações que foi relatada na Bíblia, quando ele alimentou as pessoas. Tinha lá homens, mulheres e crianças. Todos ouviam Jesus falar, todos entendiam. Então, irmãos, e olha só, continuando. Eles deixam parecer que a palavra de Deus cheia de mistérios e trevas para desculpar as transgressões de sua lei. Olha só, né? Ele quer continuar no pecado, então eu vou distorcendo. Em seus dias, Cristo censurava essas práticas. Ensinava que a palavra de Deus deve ser compreendida por todos. Apontava as escrituras como de autoridade inquestionável. E devemos fazer o mesmo. A palavra de Deus não, está escrito isso, irmão. Está escrito isso. Ah, não sei o que. Eu sei, mas está escrito isso. A palavra de Deus está escrito assim. A palavra de Deus está escrito bem claramente, 144 mil é imaculado mesmo, vai ter um povo assim. Ah, mas eu não, tudo bem que você não acha, mas está escrito. As pessoas que não creem nisso, Ricardo, são presunçosas, elas não têm fé. Sim. Aqui falou bem claro, está no Fé e Obras também esse texto, irmãos. É presunção, não é fé, porque a fé delas é baseada no sentimento. Quando elas se sentem bem, acorda bem, elas, puxa, hoje eu estou com fé. Quando elas ficam com tristeza, elas, não tenho fé. Elas agem no sentimento. Exatamente. Eu vou ler um texto agora, aí você escute bem aqui o que eu vou ler agora. No Patriarcas e Profetas, na página 87 a 88. Diz assim: por meio da transladação de Enoque, o Senhor tensionava ensinar uma lição importante. Havia perigo que os homens se entregassem ao desânimo por causa dos terríveis resultados dos pecados de Adão. Muitos estavam prontos para exclamar: que proveito há que tenhamos temido ao Senhor? E observado suas leis, visto que uma pesada maldição repousa sobre o gênero humano, e a morte é o quinhão de todos nós? Mas as instruções que Deus dera a Adão, que foram repetidas por Sete e exemplificadas por Enoque, extinguiram as sombras e as trevas e deram esperança ao homem de que, assim como por Adão veio a morte, viriam por meio do Redentor prometido vida e imortalidade. Satanás estava impondo aos homens a crença de que não há recompensa para os justos ou castigo para os ímpios, e de que era impossível ao homem obedecer aos estatutos divinos. Mas no caso de Enoque, Deus declara que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6, ele mostra o que fará pelos que guardam seus mandamentos pela fé. Ele ensinava-se aos homens que é possível obedecer à lei de Deus, que vivendo embora em meio dos pecadores e corruptos, eram capazes pela graça de Deus de resistir à tentação e tornar-se puros e santos. Viram em seu exemplo a bênção de uma vida tal, e sua transladação foi uma evidência da verdade de sua profecia relativa ao além, com sua recompensa de alegria, glória e vida eterna aos obedientes e condenação, miséria e morte ao transgressor. Então, o que é suficiente para a pessoa compreender? Sim. Sexta-feira, irmão, para nós terminar aqui, tem um texto do Grande Conflito, página 9, lá no início do Grande Conflito. A sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível em revelação à sua vontade. Elas são as normas do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou
desnecessária a contínua presença da direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito Santo que inspirou a Sagrada Escritura, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Olha que interessante. Ela está explicando bem claro, né? Então, se alguém está ensinando nos púlpitos das igrejas, todas as igrejas, irmãos, se está ensinando coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, não é o Espírito Santo que está o inspirando e incentivando a fazer, não. Porque o Espírito de Deus tem que incentivar a pessoa a crer no que está escrito ali exatamente. Sim. Então, não importa se ele é da igreja adventista, na qual nós somos, ou de outra igreja qualquer. A pessoa que subiu ao púlpito pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser uma pessoa simples, não importa. Se ela diz que prega as escrituras, e se ela fala algo que a palavra de Deus não fala, se ela vai lá e distorce aquilo ali, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não apoia esse tipo de prática. Então aquilo que Deus inspirou é aquilo mesmo que ele quer dizer. É isso mesmo. É isso que ele quer dizer. Mas é isso mesmo, Alexandre, porque como eu falei uns momentos antes, até as crianças entendiam como é que Deus vai falar, se é para todo mundo, Nani, se é para todo mundo. Então tinha jovenzinhos ali de 10, 12, 13 anos no meio ali, 14 anos. Você acha que Deus fala assim, não, eu vou falar só para os adultos, as crianças ficam de fora, os rapazinhos, as mocinhas vão ficar de fora, que eles não vão ouvir. Você acha que era isso que Deus fazia? Não. Ele falou assim, vamos falar na linguagem clara, para que todo mundo entenda o que eu estou falando. Os 10 mandamentos ali são claros. São claros. Acabou, não tem margem para dar brecha para poder fazer coisa. Por exemplo, quando ele fala lá a respeito do mandamento do dia do sábado. Lembra-te. Primeiro fala, lembra-te porque ele já foi avisado antes. Ela explica tudo. Ela explica tudo. Então, até os jovenzinhos, até as crianças entendem quando está escrito ali. Entendeu? Por que eu vou complicar? Por que os homens vão complicar as coisas? Simplesmente, o próprio Espírito de Profecia fala no Parábola de Jesus. Eu acabei de ler. Eles fazem isso, eles complicam tudo isso para poder acobertar os seus próprios pecados. Pedro fala que muitos, por ter textos difíceis nas epístolas de Paulo de compreensão, difícil não quer dizer impossível de compreensão, muitos indoutos distorcem para a sua própria destruição. Sim. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos nem tirar nem acrescentar. Então, o que acontece? Todas as pessoas, salvo a ignorância, tem que entender isso. Sim. As pessoas são ignorantes. Sim. Não ser estúpida. A ignorância de conhecimento. No caso estou me referindo. Sim. Aí, Deus ele tolera a questão da ignorância. Tolerar assim a pessoa enquanto a pessoa é ignorante, aí tem porque ela está no processo de aprendizado. Exatamente. Tem que ter uma certa tolerância. Mas nós não vamos apoiar erros. Aí não tem como. Não podemos apoiar erros. Porque se a pessoa tirar ou acrescentar, a condenação de Deus, a Escritura condena isso. Sim. Então nós devemos seguir a luz de Cristo para compreender a sua verdade pela fé. Então, amém. Deus ele remove montanhas, remove reis, ele constrói coisas do nada, não precisa de matéria para... A matéria de Deus é a sua palavra. Amém. É a sua palavra. A sua palavra é a garantia da existência de todo o universo e do planeta Terra, de todas as pessoas. Ele remove montanhas e estabelece montanhas, remove reis e estabelece reis. E remove qualquer pessoa, inclusive as que estão interpretando a Escritura ao seu bel prazer para enganar os outros. Sim. Então, fique atento, porque a qualquer momento pode ser pronunciada a sentença lá no céu. Sim. Então, irmãos, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os irmãos, aí nos grupos do WhatsApp, Facebook, clica no sininho para receber nova notificação e dá um like aí para ajudar o nosso canal e comenta o que você está achando, tá bom? Que Deus seja louvado. Se você tiver condição, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças a Deus pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui tem nos ajudado. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra, inspiração.
Obrigado pela iluminação, Deus. Amém, Senhor. Ilumina para que possamos colocar em prática, Deus. Amém. O Senhor, todo o teu povo, os irmãos que estão nos assistindo, possamos chegar à unidade da fé, no conhecimento da tua palavra, Deus. Ajuda a crescermos em santificação. Que essa fé possa se volumar em obediência. Amém, Pai. Amém, Senhor. Transforma a nossa vida, tira o coração de pedra, dá um coração de carne para nós. E ajuda-nos, Senhor, a crer na tua palavra, na sua totalidade, Bíblia e o Espírito de profecia. Amém. Amém, Senhor. Pedimos não que haja mérito em nós, sim, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.